Pessoal, eu tenho a satisfação, já vou direto aqui falar, que eu tenho a satisfação de trazer mais um dos políticos da nossa área de cobertura, é o Sul, é o Sudoeste, é a Zona da Mata e o Norte de Minas, e a gente aqui no Sul de Minas apresenta agora o deputado estadual, Dr. Paulo Valdir Ferreira, mais conhecido como Dr. Paulo, né? Tudo bom, doutor? Como é que tá? Tudo bem, Cadu. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês na Rede Mais, Record TV. E é sempre um prazer estar falando com a nossa população aqui, especialmente do nosso sul de Minas. Doutor Paulo, a gente começa a nossa entrevista aqui perguntando o seguinte, é doutor Paulo que é médico? Exato. O que o senhor era antes de se tornar político? Continuo, né? Exatamente. Eu completo agora em novembro de 2023, 25 anos de formado. Eu me formei em medicina em 1998, na cidade de Itajubá, aqui próximo da gente, e estou completando 25 anos agora. E a carreira política é recente, ela tem apenas 10 anos. Uma trajetória rápida, mais 10 anos. Mas eu continuo médico, eu sou médico obstetra, médico do trabalho, e a gente continua estudando, aperfeiçoando e trabalhando com a vida pública aí, que é uma dedicação exclusiva para a sociedade. O senhor estava até comentando ali antes, né, nos bastidores, que o senhor trabalhou na minha região lá, né, no interior de São Paulo, foi ali em Aguaí, Casa Branca, deu um pulo lá na cidade, trabalhou em tudo que é lugar também. Morei, né? Assim que eu formei em 98, eu fui trabalhar em Aguaí, antes de fazer a residência em ginecologia e obstetrícia, e fiquei lá por 2 anos, morando e trabalhando em toda aquela região interior de São Paulo. Região diferente, plana, né? E eu estava acostumado, sou de Minas, não tinha saído daqui para nada praticamente. E aí fui morar lá, mas foi uma grande experiência. Eu visitei muito a região de Campinas ali, uma região próspera. E voltei para Pouso Alegre para fazer residência e não saí mais. E estou até hoje. E agora em Belo Horizonte, morando lá já pelo 5º ano consecutivo. Que legal. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria entender como é que foi que o senhor saiu da área médica, da medicina e entrou para a política. Já tinha alguém ali na família? Já tinha alguma coisa, algum amigo que te chamou? Olha, Cadu, nada. Eu me formei em medicina em 98 e fiz residência e fui trabalhar na rede pública. Eu acho que me chamou a atenção foi trabalhar na rede pública. Na época, eu não optei por não participar de convênios médicos, e particular era muito difícil, ainda é, e fui para a rede pública. E na rede pública eu encontrei várias questões, vários obstáculos, que eu observei que, como médico, eu tinha pouca força para resolver. Coisas simples, de ambulatório médico, posto de saúde, faltava, por exemplo, lá na época, luva cirúrgica, faltava papel de maca, mas não por falta de dinheiro, por falta de organização. Administração pública. Administração, gestão. E eu observei que aquilo estava muito errado, sabe? E fiquei um pouco impressionado com aquilo. Aí trabalhei por 6 anos na rede pública, concursei na prefeitura lá de Pouso Alegre. E aí o que começou tudo foi quando eu fui participar do Conselho Municipal de Saúde. Eu fui convidado, participei, fui eleito, fui presidente do conselho, e aí que eu fui entender a dinâmica da saúde do município. E ali eu gostei muito de entender a dinâmica, o mecanismo de gestão da saúde, que é macro, está muito além do atendimento no ambulatório. Aí, diante disso, o senhor identificou ali no começo que poderia ser melhorado lá atrás? Olha, é literalmente a gestão, o melhor uso do recurso público. Porque uma coisa é faltar dinheiro, outra coisa é ter dinheiro e gastar errado. Uma analogia simples é você ter teu salário, em vez de comprar arroz, feijão e uma carne, você vai comprar Danone, vai comprar produtos supérfluos, que não vai te agregar e vai faltar o básico. Então eu percebi isso. E aí logo eu me associei na Associação Médica de Pouso Alegre, fui presidente também. Pela primeira vez, foi um presidente, depois de mais de 20 anos, que não era conveniado, era, vamos dizer, avulso, né, autônomo. E aí ele fez uma gestão interessante e aí partiu a ideia de ir para a Câmara de Vereadores. Então, entrar como vereador na cidade. Vereador, mas sem perspectiva nenhuma, sem grupo político, sem parentes, sem nada, amigo, ninguém. E aí, sem recurso, porque quando você está em partidos maiores, você tem recurso. Eu estava na época lá, quando o PSL ainda não era famoso, lá no comecinho, e aí eu fiz uma campanha simples com os amigos, eu mesmo que pregava as publicidades nos muros, nos postes, na época podia subir em poste e pregar, eu mesmo que amarrava com arame, alicate, toda aquela parafernália. Então, e aí nós fomos eleitos o mais votado da história da cidade, pela primeira vez,
Até hoje não me passaram ainda, até brinco com os colegas Tem lá. esse título Tem ainda esse lá a título ser ainda. batido. Três mandatos, 3 eleições. Olha só. E aí fui vereador por 4 anos. Foi uma experiência muito importante que eu estou usando na Assembleia de Minas. O objetivo é o mesmo, né? Trabalhar a legislação, fiscalização, mas num âmbito maior no Estado. E eu fiquei 4 anos, no final do mandato eu fui convidado, foi então o prefeito Rafael Simões, hoje deputado federal, fui convidado a ser vice na chapa dele. E aí conquistamos aí a vitória, fiquei vice-prefeito por 2 anos e depois nós percebemos que Pouso Alegre, a região ali, especialmente Pouso Alegre, fazia 20 anos que não tinha um deputado estadual eleito por Pouso Alegre. E a Pouso Alegre. De Pouso Alegre. E a cidade com mais de 150 mil habitantes. Uma expressiva cidade da nossa muito, região, né? E chegava muito candidato, tinha vários votos e a gente não tinha uma referência da cidade. E aí nós lançamos o nosso nome em 2018, fomos eleitos aí com quase 50 mil votos e fizemos o primeiro mandato. E conquistamos o segundo. Posso só interromper o senhor, que eu quero entender mais sobre a questão de quando o senhor era vereador, para depois, só para o pessoal entender de como é que foi a sua trajetória política, que eu acho importante da gente falar isso. Para depois incentivar as pessoas. Para a gente depois entrar com essa questão, né, do trabalho que você está fazendo hoje na Assembleia. Quais foram os principais desafios e conquistas nessa época como vereador? Olha, eu digo que a função de vereador é a mais difícil de você conquistar. Porque uma cidade, especialmente as menores, todo mundo é amigo e parente de todo mundo. Então, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece no dia a dia e sai, às vezes, familiares ou amigos do mesmo nicho de relacionamento. E aí tem muita dificuldade. Eu acabei tendo um pouco mais de facilidade porque eu já tinha, além de ser de Pouso Alegre, nascido e criado, eu tinha também um relacionamento grande por ser médico, atendendo os postos de saúde. Eu atendi muitos anos no hospital, fazendo parto, cesárea. Então, o relacionamento era grande. Sabia da demanda. Demanda. E cheguei na Câmara, inexperiente com política, de uma forma geral, mas fui encontrando meu caminho, conseguimos aprovar alguns projetos, porque eu vejo que os vereadores têm grande dificuldade de aprovar projetos relevantes, que projetos simples aprovam-se fácil, mas os relevantes, que ficam na história, ou que ficam para a população fazer uso ao longo do tempo, teve um lá interessante que eu gosto de frisar, que foi quando eu observei, agora já existe, mas na minha época lá em 2013 não era comum. Eu ia ao banco e você ficava atrás da pessoa sacando dinheiro. Então você ficava olhando, tinha todo aquele... O que eu fiz? Eu cheguei no banco, na época no Banco Itaú, na Caixa. Não podemos implantar se não tiver uma lei municipal. Nós queremos colocar o biombo, o anteparo. Aí, no que ele diz, na mesma hora eu já fiz a lei, foi aprovado. Eu lembro que na época o Banco Itaú foi o primeiro a instalar. Hoje o Pouso Alegre todo tem os biombos. Sim. Você não chega no caixa automático. Esse é um projeto de lei de minha autoria lá de 2013. Então é um projeto que acabou sendo útil para a sociedade. E depois virou um projeto a nível nacional, né? Olha, eu recebi na época... Não sei se a partir do seu, né? Mas depois virou regra, né? Não deve ter sido a partir do meu, mas em Minas Gerais eu recebi, na época, ligação de Belo Horizonte, de algumas rádios, para entrevista do que era o projeto. Eu acredito que muitas cidades devem ter entrado nesse caminho. Implementou. Que hoje tem para todo lado. Mas o que me chamou a atenção foi saber do gerente que o banco queria fazer, que é um investimento baixo, mas tinha que ter lei municipal. Quer dizer, ninguém sabia disso. Eu fui saber do gerente do banco. Olha só. Então, às vezes, algumas coisas que são feitas dentro das câmaras municipais... Sim. São de uso e importantíssimos para o cidadão, né? Sem dúvida. Não é só trocar nome de rua. De jeito, exatamente. Inclusive, a sociedade passa pela Câmara Municipal. Hoje a força de um prefeito executivo é muito grande, porém, praticamente tudo tem que passar na Câmara. Os movimentos mais relevantes têm que passar na Câmara Municipal, é lei. E aí a importância dos vereadores. A vantagem é que o vereador sozinho também não resolve nada lá. Se você não tiver um entendimento com os pares para poder votar um determinado projeto, você não vai adiante. Tem que ter apoio. Sempre digo, seja cordial com o colega ali, porque um depende do outro para que todos avancem nos seus objetivos. E principalmente representar a população, que é o objetivo maior de estar ali. É o principal, Mas fiquei por 4 anos lá, foi uma experiência muito importante, cara, de vida, sabe? Eu brincava que eu estava fazendo uma faculdade lá e recebendo ainda.
porque você aprende muito. Você aprende mais, você lida com todos os tipos de ações do município, você relaciona com a sociedade, com os empresários, com instituições filantrópicas, coisa que jamais você teria esse contato se não tivesse ali. E o bom é que você saiu dali de como vereador e já entrou na prefeitura, na administração, como vice do Rafael. Como vice, né? Exatamente. Fiquei como vice e como eu gostava de participar de tudo, embora seja médico, eu atuava em todas as áreas. Então eu acompanhava o secretário de obras, de saúde, de educação, que eu gosto muito. Então eu tentava entender o mecanismo de funcionamento do governo. Para quê? Para eu poder ajudar, orientar, levar informação para a Câmara, para poder mudar uma coisa ou outra, né? Para ter, de fato, assuntos relevantes. Porque os 4 anos voa. Se o prefeito for ativo, ele desenvolve a cidade. Se ele for pacato, a cidade vai sozinha. Só que vai meio que desgovernada. Sabe? Tipo, bate e volta, bate e volta. Se você firmar o volante, vai reto. Então, o objetivo na época, nós fomos muito felizes lá com o Rafael, nos primeiros 4 anos. Depois ele reelegeu, né? Agora é federal. Então, Pouso Alegre mudou de patamar em poucos anos, mas com uma gestão eficiente, com técnicos. Lembrar que se colocar, vamos dizer assim, a companheirada, as amizades, não costuma funcionar. Tem que pôr pessoa técnica que entende do riscado, entende o que vai fazer. Não necessariamente a Secretaria de Saúde tem que ser médico. Sim, mas pode ser um administrador de empresas, por exemplo. De preferência, porque o médico pode ser um excelente médico na área dele, mas não sabe fazer conta, às vezes. Um médico com especialização em administração pública, que sonho de consumo. Perfeito, hospitalar, pública. Então, na verdade, é aquele profissional, eu nem entro muito no mérito da especialização, é aquela pessoa despachada, tem conhecimento do todo. Organizado. Conhece gente, sabe lidar com pessoas, porque não é só médico que lida com pessoas. Várias profissões, advogado, um bom advogado conhece as pessoas a fundo. Né? Então, é aquela pessoa que entende das necessidades do município e, principalmente, esteja à disposição. Essa questão de fazer bico em prefeitura não dá. Não, pelo amor de Deus. Tem que trabalhar, né? Você tem que largar o que você está fazendo e falar, eu estou aqui, o dia que eu não quiser, eu peço o boné e vou embora. Às vezes eu debato muito com a questão do cargo de confiança dentro das prefeituras. Amigos meus falam que se não tiver um cargo de confiança, a prefeitura ela não segue com os projetos do prefeito, porque vai ter bate-cabeça ali com o cara que não é de confiança do prefeito. E pode ter uma traição ou qualquer coisa do tipo. Mas o problema do cargo de confiança também entra nessa seara, porque às vezes você coloca, como o senhor disse, uma pessoa que não está apta para aquela função, e aí desembola tudo e o trem fica azedo. Pensando um pouco sobre a questão do trabalho que vocês fizeram na prefeitura, deu tão certo, que o senhor acabou sendo eleito como deputado estadual e o Rafael como deputado federal, que é um marco ali para a nossa região. Sem dúvida. Como é que foi a sua entrada na Assembleia? Olha, Pouso Alegre já estava, como eu disse, há 20 anos sem deputado da cidade, porque o que acontecia antes? Eu sempre faço uma análise do que houve, para a gente avançar. Sempre tinha candidato, sempre, mais de um, mas nenhum com a força necessária para aquele momento, para poder avançar, fazer a virada da chave. Então tinha muitos nomes bons, mas não vinha contemplado de todos os quesitos importantes para você conquistar uma vaga. Pessoas boas, honestas, naturalmente, mas não tinha aquela inserção social necessária para ter votos naquele período de tempo que você tinha. Porque parece que não, mas a política ela é meio matemática. Você tem ali, se você fazer a conta da curva de Gauss, você depende de tempo, conquistar o que você precisa num tempo X. Você não tem o tempo todo para pedir voto. Só que ela tem um prazo para iniciar e terminar. Então, aquele período é o período seu de publicidade. Mas o que vai fazer você ser aceito é daquele ponto para trás, a sua história pregressa. Então, Pouso Alegre tinha nomes bons, mas não conseguia fazer a virada. Aí chegou na minha vez e falou, acho que agora é a hora. Porque eu estava vindo de uma Câmara, vindo de uma eleição de vice-prefeito, estava com o apoio da Prefeitura, de todos os membros, e o meu nome estava aceitável. E a rejeição, ainda, graças a Deus, continua muito baixa. Isso é muito importante, porque quando a pessoa não quer, não adianta você insistir. E os pares que estão com você entram junto, para ganhar ou para perder. Mas dá para perceber se o negócio vai avançar ou não. Aí nós lançamos o nome, trabalhei poucas cidades, se eu não me engano,
13 ou 14 cidades somente, muito pouco para um deputado, normalmente é 50, 70. Foi o quê? Santa Rita? Região Cambuí, ali. região Eu optei agora no segundo mandato por um raio de 100 quilômetros, para poder dar atenção. Senão você não vai, você não viaja, você cansa e não atende. Na primeira eleição, como foi meio de supetão a decisão, nós decidimos participar 6 meses antes. É um tempo curto para candidatar e ganhar. E eu estava trabalhando na fábrica, eu tinha CLT, eu tinha carteira assinada, tive que pedir conta, sair para poder dedicar e arriscando, porque se perdesse, tinha que voltar para os empregos. Né? Eu arrisquei. E deu tudo certo, fomos eleitos, a conjuntura favoreceu. E aí nós fomos eleitos em 2018, passei o primeiro ano o mandato todo, cheguei na Assembleia já com uma experiência da Câmara de Vereadores, uma experiência de 2 anos no Executivo, então com certo conhecimento de causa. Mas é bem maior mas também, muito maior, é outro horizonte. São o quê? 200 e tanto lá? Não, o candidato? Não, deputado, lá. 77. 77? A representatividade até pequena, para 823 municípios. Eu pensei que era mais de 200. Não, mais de 20 milhões de habitantes. Né, no estado, então são 77. Só que lá tem representante de todas as regiões. E cheguei lá, uma coisa gigante, o prédio gigante, tudo muito grande, e eu longe de Pouso Alegre, longe aqui do sul de Minas, 400 quilômetros. E lá é outro mundo. Eu acho engraçado lá que eles não chamam a gente de sul de Minas. Falaram, você é do sul? Aí sul para mim aqui é o sul do país. Ué. Né? Você é do sul? Não, eu sou do sul de Minas, sou de Minas Gerais. Né? E o sul para eles é nós aqui. Então a gente vai aprendendo. Fala, nós comemos pão de queijo, não toma chimarrão, não. Interessante lá, que eles falam, olha que legal, olha que pão de queijo gostoso. Falo, não, isso aí pra mim lá é água. Ué. Olha o cavalo, isso aí tá na porta da minha casa. Então a gente que é do interior, né? E aí cheguei lá, fiz amizade com os colegas, né? O partido, na oportunidade, tinha feito 2 deputados, e aí eu fui me inteirando já com conhecimento, mas sempre focando no sul de Minas, sabe? Eu dizia o seguinte, eu estou aqui na capital, estou aqui para trabalhar, que é o meu local de trabalho, mas a minha ação é no sul de Minas. Então, eu optei a não mudar para lá, eu sou o único deputado aqui do sul de Minas que mora na cidade, todos mudaram para lá. Eu moro em Pouso Alegre com a família, tenho filhas, e eu optei a manter a família em Pouso Alegre. Então, o que eu fiz? Em vez de eu vir com a família no final de semana, eu vou sozinho. Eu vou e volto e deixei as crianças aqui. Porque fica a semana lá. Semana e volta, porque é muito mais prático viajar sozinho. E o bom é que você fica na sua base eu ali, fico né? Na base, sabe das demandas de mais domingo, perto, né? Sexta, sábado, domingo, eu estou sempre na região e visito uma cidade. Eles vão muito em Pouso Alegre. Nós temos um escritório regional em Pouso Alegre. Então, o atendimento nosso foi bom, tanto é que aumentamos 40% na votação no segundo mandato. Primeiramente, ele está falando parabéns pelo programa. Boa tarde, sou o Juliano de Pouso Alegre. Gostaria de perguntar para o deputado, doutor Paulo, sobre os rumos aí da nossa cidade, no caso Pouso Alegre, daqui para frente, e sobre o novo hospital oncológico, e sobre a parceria com o deputado federal, o Rafael Simões. E aí, esse hospital oncológico sai? Olha, Cadu, isso aí é um grande ganho para o sul de Minas, né? Embora o hospital esteja em Pouso Alegre, mas ele vai ser utilizado aí por 154 municípios de alta complexidade. É um hospital oncológico, está sendo construído um prédio ao lado do Hospital Samuel Libânio. É uma idealização do Rafael Simões enquanto prefeito de Pouso Alegre, com a participação de vários atores e buscando recurso no governo municipal, na época ele como prefeito, que doou o terreno lá para a instituição para estar fazendo esse hospital, busca de dinheiro no Estado através do nosso trabalho e busca aí no governo federal, na época lá com o Bilac Pinto, então deputado. E é um hospital que é para 12.800 metros quadrados. Ele vai criar 100 leitos novos de oncologia, porque hoje a oncologia, o Hospital de Pouso Alegre, ele é habilitado pelo SUS. Significa Samuel Libânio. Samuel Libânio. Ele é habilitado, significa o quê? Pode operar oncologia, tratar que o dinheiro vem do Ministério da Saúde. O hospital que não é credenciado não pode. Então, mesmo tendo estrutura e médico. Só que dentro do hospital, ele tem ala junto com outras alas, cardiologia, pediatria, ginecologia. A ideia é levar um prédio único de oncologia, primeiro, que vai dar um atendimento melhor, obviamente, e vai desafogar o antigo hospital. Se vai sair 100 novos leitos, vão abrir 100 leitos lá dentro, que vão desocupar. Então, um atendimento muito maior. Pra você ter uma noção, Cadu, o pessoal de Itajubá
sai de Itajubá, passa na porta de Pouso Alegre e vai para Poços de Caldas, porque lá que é a referência de Itajubá. Então agora vão poder parar em Pouso Alegre mais perto. Então um prédio moderno, com elevador. Umas 3 horas de viagem para mais? Por aí, vai dar umas 2 horas e meia, quase 3 horas. E agora esse prédio é novo, o primeiro andar deve ser entregue já no começo do ano que vem, porque como ele é pré-moldado, não vai fazer o prédio todo, porque é muito caro. Então os recursos dão para fazer o primeiro andar, libera e vai construindo. Nós tivemos na época em Taubaté para conhecer a estrutura lá de um hospital, estava sendo feito lá pré-moldado, então foi uma tecnologia de ponta que rapidamente o prédio ficou em pé. Com estacionamento, parque embaixo, coisa de primeiro mundo. E o detalhe importantíssimo, SUS, 100% SUS. Lá não tem nada pago. E com recursos de onde? Do própria população. Tributos e impostos pagos voltam em forma de melhoria. Só que se não souber buscar e não souber aplicar, não tem validade. Então, um grande ganho para o sul de Minas, para Pouso Alegre. Nós estamos muito felizes de estar trabalhando nessa empreitada. E tenho certeza que em breve ele estará entregue o todo, buscando recursos, ajuda da sociedade, apoiando, e vai atender toda a nossa sociedade. Então, um ganho para o sul de Minas aí Pouso Alegre, a região está de parabéns em participar e apoiar esse grande obra. Doutor Paulo, eu acho super importante esse centro oncológico aí, porque, querendo ou não, a gente sabe muito bem que o câncer ele vai aumentar e as pesquisas são negativíssimas, né? A gente vai ter um desenvolvimento de câncer aí, de diversos tipos de câncer nos próximos anos. Inclusive, aqui no programa a gente já... Desculpa. A gente já conversou com oncologistas que falam que até 2030 vai ser uma coisa assim assustadora. Então, a gente tem que se preparar para isso, dúvida. Né? E esse hospital vai ser essa preparação, né? São vários fatores, Cadu. A tecnologia dos exames mais apurados, a forma de se alimentar também leva ao aparecimento das doenças de forma inadequada e tem que ter local para tratar, não tem outro caminho. Tem que ter local para tratar. Tem uma máxima na medicina que diz o seguinte: quem viver, se a população viver até 100, 120 anos, todos terão câncer, todos. Então é uma coisa que é inerente ao nosso dia a dia. E se não for buscar recurso público para essa finalidade, não tem outro caminho. Porque o privado é fácil, pagou, mas quem que pode pagar? Quase ninguém. Né? Os planos de saúde que não são baratos. Então, a população, quando elege uma pessoa, ela tem que buscar melhorias. Senão, tem que trocar. Não tem outro caminho. É muito claro isso, é muito matemático essa conta. E a população é sábia. Ela sabe quando a pessoa está rendendo, quando não está. E o nosso trabalho é estar atendendo aí enquanto puder. Então vamos falar mais sobre esse atendimento de vocês lá, principalmente do senhor lá na Assembleia. Quando o senhor entrou lá, quais foram os projetos no primeiro mandato? O que o senhor pode trazer para a gente, que o senhor trouxe aqui para a nossa região do sul de Minas Gerais? Olha, quando nós chegamos na Assembleia, você tem lá projetos inúmeros. Mas projetos que de fato mudam a vida da população são poucos. O que eu procurei fazer? Como eu saí de uma região do sul de Minas, onde a grande maioria das cidades, mais de 90%, são cidades de 10, 15, 20 mil habitantes, eu percebi que os prefeitos viviam exclusivamente do FPA, Fundo de Participação do FPM, Fundo de Participação do Município. Quer dizer, o recurso que o governo federal e estadual repassa, ele usa aquilo ali. E não tem empresa, não tem onde arrecadar ICMS, nada. Então eles ficavam com o pires na mão pedindo dinheiro para o governo, para fazer melhorias. Então eu percebi que aquelas cidades, Pouso Alegre já está num patamar maior, não tanto, mas as menores em volta precisavam de dinheiro, literalmente dinheiro para fazer melhoria. Quer fazer creche, tem que ter dinheiro. Quer fazer praça, quer fazer estrada, PSF, UPA, tudo. Quer calçar uma estrada, quer melhorar uma estrada rural, quer comprar máquina, dinheiro. O que eu fiz? Nós fomos primeiro buscar as emendas parlamentares. Nós conseguimos, no meu primeiro mandato, de 4 anos, mais de 50 milhões de reais em emendas para a nossa região. Eu consegui atender 72 cidades. Olha. Em proporções diferentes, de acordo com a necessidade e tamanho. Então isso aí foi muito relevante. Mas projetos lá, teve um projeto interessante, lembrando que o primeiro mandato nós pegamos a pandemia, né, que ficou na história. Então eu, da área da saúde, eu faço parte da Comissão de Saúde da Assembleia.
sou membro efetivo. Então nós tivemos muito trabalho na Comissão de Saúde, porque nós pegamos o auge da pandemia, o auge. Então tudo que tinha que acontecer no Estado, que era referência para os municípios que estavam meio perdidos, tinha que partir do Estado. E a Assembleia tinha que dar o aval. Então nós aprovamos inúmeros projetos de melhoria, de coisa que era novidade para nós. Inclusive tem um projeto meu, que foi a tese até do meu mestrado, eu entendi que é o seguinte, teve um período que fecharam as escolas, ok? Fechou a escola, especialmente de 0 a 4, e idade infantil. E a grande maioria dos pais e mães trabalhava, deixava na escola, só que não fechou a fábrica. Fechou só a escola. Pois é. E aí? Tá feita a confusão. Então, imediatamente, eu percebi que precisava ter uma solução para os pais que tinham criança nas escolas. Inclusive, só entrando nesse assunto, que eu lembro que era até uma recomendação da OMS e também de alguns órgãos de saúde, que o que ia fazer, né? Se tivesse vovô e vovó, a criança ia para lá. Facilmente. Só que o vovô e a vovó entravam no grupo de risco. Grupo de risco. E quem não tinha? E aí, o que aconteceu? O Estado estabeleceu, propriamente, através de um decreto, que teria o teletrabalho, que era novidade na época. O que eu fiz? Eu entrei com um projeto de lei, ele foi aprovado em tempo recorde de 2 meses. O que o meu projeto está valendo até hoje? Ele dizia o seguinte: quem vai para o teletrabalho no Estado? O Estado tem hoje aí mais de 400 mil servidores. Quem pode atuar no teletrabalho? Não tinha nada falando sobre isso. Então eu entrei com um projeto dizendo o seguinte: além das pessoas com debilidade imunológica, as gestantes, os diabéticos e hipertensos, eu incluí o pai e mãe ou responsável por criança de 0 a 4 e de 4 a 12 anos, de escolas públicas ou privadas. Então, eu dei um norte para o Estado, através do projeto de lei, quem poderia ficar de teletrabalho. Então, em vez de mandar uma pessoa de 20, 30 anos para o teletrabalho, vai mandar aquele pai e mãe para o teletrabalho, porque ele vai cuidar da filha em casa. Então, foi um projeto de lei muito importante, que atingiu mais de 400 mil servidores. Olha só. E que as cidades usufruíram desse projeto. Então, um projeto de relevância que virou tese do meu mestrado, eu apresentei, e eu descobri que era único no Brasil aquela metodologia. Olha só. E com isso nós demos também publicidade, porque não adianta você ter o projeto e não avisar ninguém. Então, as cidades não sabiam que podia usufruir daquilo. Então, a tese do mestrado foi justamente dizer que, além do projeto relevante, você tem que dar publicidade. Então, foi muito interessante. E também, muitas cidades pequenas que têm muito prédio público, terreno público, estadual, abandonado, delegacia antiga, matadouro antigo, eu procurei identificar aí nas cidades, especialmente área central, entrei com vários projetos de lei pedindo doação do Estado para o município. Olha. E o Estado doa, porque é bom para ele. Ele tem que gasto, alguém cuida, gasta e não cuida. Junta mato e tal. Porque o Estado não pode fazer Exatamente, especulação imobiliária. Não pode fazer, exato. Então nós identificamos várias cidades, conseguimos vários projetos, doando para os municípios fazendo área de saúde, fazendo posto de saúde. Um exemplo aqui recente, senador Zé Bento, tinha uma delegacia de polícia abandonada lá há muitos anos. Nós conseguimos que doasse para o município e nós conseguimos parte do recurso ainda de emenda para fazer uma unidade de base de saúde que está em andamento. Isso no primeiro mandato. Tudo no primeiro mandato. E agora nesse novo? E agora nós estamos aí há 6 meses, no segundo semestre. Esse ano nós podemos contemplar aí uma coisa muito importante para os municípios, que a população não vê isso muito bem, que são as entidades filantrópicas. Então, esse ano nós tivemos um recurso maior para atender as entidades. Então, nós estamos conseguindo atender só em Pouso Alegre 12 entidades filantrópicas. Quais são as entidades? Aquelas que vão atender a creche, Lions, Irmã de Caridade, a instituição que tem 200, 300 crianças que vive de doação e vive de repasse do município, só que o dinheiro não dá. Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos mudar lá na Assembleia que pudesse vir mais recursos, ao invés de a gente mandar para a prefeitura, que pode ou não fazer um bom uso ágil, nós mandamos direto para a instituição. Então, esse dinheiro chega, 50, 100 mil é muito dinheiro para uma instituição que vive com pouco. Então, ali foi fazer reforma, vai comprar mobiliário, geladeira, freezer. Eu lembro de cidades ali, região de Itajubá, que eu atuei ainda no primeiro mandato, era interessante, pegava o asilo, colocava uma televisão, 2 televisões grandes para assistir, um freezer novinho, um sofá. É uma coisa barata, mas ninguém compra.
se não tiver recurso extra. Então, nós fizemos esse trabalho e agora atuando também lá na Assembleia nas mudanças, né, que o governador propõe, das mudanças macroeconômicas aí para o Estado. Deve vir agora algumas privatizações de algumas empresas que a gente avalia e tem muita demanda de educação e saúde, que fica muito parada, melhoria não necessariamente aumento de salário, que isso envolve recursos, mas Sim. melhorias da categoria. Né? No mandato passado, conseguimos aprovar lá, fazer com que a Polícia Penal virasse uma autarquia, que ela tivesse recurso próprio, não dependesse de outras polícias. Isso é um ganho para a sociedade, melhoria do serviço, qualidade, melhoria da vida daquele policial penal. Então, são mudanças macro. E lembrando que, embora eu seja do sul de Minas, lá nós votamos para o estado todo. Para tudo então, lado. nós votamos para o norte, para o noroeste, a questão de Brumadinho, nós pegamos ela no auge. Né? Então, é um trabalho muito dinâmico. O tempo, parece que ele não dá, mas dá se você organizar o seu tempo, atuar e principalmente atender as pessoas. Você tem desde pedido simples, que é olhar lá uma aposentadoria, que às vezes a pessoa não tem acesso, até recursos para fazer viaduto, mudar rodovias. Inclusive as nossas rodovias passaram por muito tempo prejudicadas. Eu estava entrando em Varginha aqui agora, essa rodovia é nova. Sim. Essa entrada de Varginha, mas já está... Que parou na metade do caminho tá a mal, obra, inclusive. Tá mal. Então, eu vim andando agora dirigindo, eu observei, falei, olha, eu não atuo em Varginha, temos colegas daqui, mas eu vou fazer uma colocação lá na seção de Leva pro Zema lá, fala que tem uma parte ali que parou a obra, né? Parou. Porque a ideia do planejamento dessa obra aqui, ela chegar até Varginha... Duplicado. A duplicação parou na ponte. ali. Parou na ponte, inclusive. Então, assim... leva para ele lá, fala para ele fazer esse serviço para nós porque aqui. A proposta do governo é investir milhões em rodovias, que o governador Zema, no segundo mandato, ele vai atuar nas rodovias. Essa é a proposta de campanha. Que é a concessão, inclusive. Que é a concessão, inclusive já tem concessão ali na região de Pouso Alegre. Mas o que me chamou a atenção é que essa obra da entrada que foi feita, ela é nova, é recente. Sim. Não é uma coisa de 20, 30 anos. Não, e ela está muito mal, então ela merece uma reforma urgente. Ó, ali não tem tartaruga, quando você vem de noite ali é uma escuridão, buraco, é um breu, é buraco, tem um solavanco ali, ixi Maria. Essa daí, se o senhor levar para nós ali. Vamos levar. Aqui, né, pô? Vocês estão assistindo Questão de Varginha, vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Principalmente você que vem de Três Corações Varginha, ou Varginha Três Corações, aquilo ali é uma vergonha. Acidente, tombamento de... Né, ô Michele? Vocês dão quase toda semana, dão um tombamento de carreta ali na rodovia. É uma vergonha. Então, assim, já encerro a nossa entrevista fazendo esse pedido, essa demanda para em nome de todo mundo aí que está assistindo o Fala Minas, que depende dessa rodovia. Inclusive, a 167 também pode levar lá para o governador, que nós estamos precisando, que a 167 era para começar a obra lá, mas teve um problema com a licitação. Mas eu quero agradecer o senhor, desejar boa sorte, né? Porque a gente tem que desejar boa sorte aos nossos gestores, aos nossos administradores e legisladores, porque vocês trabalham direitinho lá, nós aqui embaixo fica feliz. Sem dúvida. Obrigado, viu, doutor Eu que Paulo? agradeço, Cadu, e lembrar a população toda, porque quando elege aquele seu representante, seja vereador, prefeito, deputado, tem que buscá-lo, tem que encontrá-lo e mostrar as demandas, porque a gente está lá para essa finalidade, só que a população traz a demanda. A gente vê algumas e levamos por conta própria, mas o pedido é muito importante, até porque ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu deixo aqui o meu abraço a toda a região do sul de Minas, especial para a minha querida cidade de Pouso Alegre, e agradeço, Cadu, pela oportunidade de estar aqui falando à nossa população e muito sucesso ainda mais para vocês. Obrigado, doutor. Eu Sucesso agradeço, lá, viu? tendo qualquer novidade, pode trazer pra gente. Muito obrigado. Lembre-se, 167 e também aqui é 167, é 491, né, ô Jesus? É 491 aqui. Então é 167 491. Se você ajudar a gente já fica feliz. Levarei com muito prazer. Beleza, então. Muito obrigado. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força. É o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento. Faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!